Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo ao canal. Esse canal é totalmente dedicado a você para o seu crescimento interior, para o seu autoaprimoramento e também para que você possa, se você desejar, alcançar o caminho, alcançar a consciência da ascensão. Então, essas aulas deste novo ano de 2023, dessa nova temporada, são dedicadas ao processo ascensional de cada um de vocês, trazendo bastante informação, bastante conteúdo mais aprofundado sobre esta prática. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso tema, aonde nós estamos galgando as iniciações nos planos internos, tá? Então, para a gente alcançar a nossa ascensão, como eu já falei, né, a ascensão é um caminho que a gente percorre ao longo da nossa encarnação, tá? E para isso a gente precisa, às vezes, fazer algumas transformações internas, deixar alguns hábitos de lado, abandonar certas posturas comportamentais para que a gente possa abrir a nossa mente para ancorar novas energias, tá? E na aula de hoje estou trazendo para vocês a nossa segunda iniciação. Então, para quem acompanha as minhas publicações, já deve ter visto na aula passada que nós estamos falando das iniciações nos planos internos. São 7 iniciações. Cada iniciação, ela compreende uma transformação interior em algum setor da nossa vida, tá? Então, dá uma olhadinha lá na iniciação 1, e para a gente passar por essa iniciação, os mestres da Fraternidade Branca nos orientam, né, nos ajudam, trazendo algumas perguntas que facilitam a nossa compreensão do tema que estará sendo trabalhado em nós, para a gente alcançar a iniciação correspondente. Então, nós já trabalhamos a iniciação 1 com uma determinada pergunta, né, que cada um responde para si mesmo com toda a sinceridade, com toda a verdade do seu coração, e desta forma, dependendo da sua resposta, você avança nessa iniciação ou não, tá? Então, hoje a gente vai partir para a nossa segunda pergunta, tá? No próximo slide vocês vão ter conhecimento da segunda pergunta e da segunda maneira de se autotrabalhar internamente. Então, conforme a gente vai avançando, a gente vai aprofundando as nossas transformações, tá? Então, muita gente, às vezes, no meio do caminho, para porque não quer se transformar ou acha que é muito complicado se transformar e, às vezes, perde uma grandiosa oportunidade. Eu comentei com vocês na aula passada que cada vez que a gente se predispõe a avançar, os mestres da Fraternidade Branca nos dão todo o apoio e assessoria energética que nós precisamos, toda a força necessária que nós precisamos para podermos avançar naquele passo. E também eles nos dizem que não importa quanto tempo você demore para dar o passo, mas que quando você der esse passo, você dê com plena consciência, com plena convicção de que é um passo dado e que você não irá retroceder mais naquele ponto, tá? Então, gente, não responda as perguntas com pressa, não responda as perguntas superficialmente, porque isso não vai conferir a vocês a transformação necessária para vocês vencerem aquela iniciação, tá bom? As iniciações sempre são feitas nos planos internos, tá? Não é nada feito aqui no mundo tridimensional. Nós alcançamos e avançamos nas nossas iniciações quando estamos em nossos corpos sutis, preferencialmente quando estamos dormindo, né? Nós somos levados até os templos de iniciação, mais precisamente no templo de Luxor, no Egito, e ali ocorre a nossa iniciação, juntamente com a nossa divina presença Eu Sou, com os mentores e guias que nos acompanham e com os mestres da Fraternidade Branca. Então, não existe iniciação aqui no mundo
terreno, tá? Aqui é apenas uma maneira de nós podermos mostrar para vocês como que isso ocorre. A verdadeira iniciação, ela ocorre sempre nos planos internos, nos planos sutis, tá bom, gente? Então vamos lá para a nossa segunda pergunta para ver o que nós precisamos nos transformar. Então, gente, aqui nós temos a nossa iniciação número 2 e nós temos a nossa pergunta número 2 que vai nos ajudar a dar esse passo adiante. Então, nessa iniciação, o que os mestres da Fraternidade Branca nos aconselham? Que nós possamos escolher ser o mestre das nossas emoções, ser o mestre do nosso corpo astral e do nosso corpo do desejo. Então, o que é isso, gente? O que é ser mestre das nossas emoções? É fazer com que nós estejamos no controle das nossas emoções e não o contrário, né? A humanidade, né, nós em geral, né, no dia a dia, com as diversas situações que acabam chegando até nós, muitas vezes a gente acaba se transformando numa marionete das emoções, né? Acontece uma situação que te deixa triste, pronto, a tristeza invade a sua vida, invade aquele dia, te deixa mal, te deixa cabisbaixo, né? Sem proatividade. Então, isso que os mestres nos orientam, que eles nos aconselham, é nos tornarmos mestres das nossas emoções, do nosso corpo astral, que é onde ficam registradas as nossas emoções, e do nosso corpo de desejo, que é aquela vontade do ego que quer ser satisfeita de todas as formas possíveis e imaginárias e que depois nos trazem inúmeros complicadores e muito sofrimento. Então isso, gente, quando nós decidimos, então aqui a gente vai ter uma atitude de decisão, né? Se você decidir escolher dominar as suas emoções, dominar o seu corpo astral, dominar o seu corpo de desejo, você consegue fazer com que as emoções não te dominem mais. Tá? Isso não significa que você não vai ter mais nenhum momento de tristeza, que você não vai ter nenhum momento mais de contrariedade, ou que você não vai ter mais desejo nenhum. Não é isso. Significa que quando isso vier até você, você vai conseguir perceber que aquilo não é você. Aquilo está te atingindo, mas que não é você. Você é mais do que isso. Você é o seu eu superior, você é a sua divina presença eu sou, que tem o pleno domínio e controle sobre as emoções, tá? Então, o passo que deve ser dado para a gente alcançar a segunda iniciação é essa consciência de que nós não somos as nossas emoções, nós não somos os nossos desejos, mas que eles são criados pelo nosso ego personalidade, mas que a gente tem todo o controle de poder fazer com que eles não nos afetem de uma forma tão intensa, tá? Então, um mestre que consegue dominar as suas emoções, seu corpo astral e seu corpo de desejo, vai continuar tendo as emoções, porque elas são pertinentes ao mundo da matéria, são pertinentes a forma como o ego personalidade interage no mundo, mas ele não vai sucumbir às emoções e nem aos desejos, tá? Então, quando você escolhe, né, não ser mais escravo das suas emoções, você conseguiu avançar nesta segunda pergunta, tá? Você conseguiu alcançar esta segunda iniciação, tá bom, gente? E lembrando que sempre que a gente tem uma predisposição para avançar no caminho espiritual, para avançar no caminho ascensional, por mais difícil que seja a prova, por mais difícil que seja a sua capacidade de alcançar ou de dobrar um defeito, nós temos a certeza de que a Fraternidade Branca está nos auxiliando. Então, se você perceber que você quer avançar, mas que você tem
dificuldade, peça ajuda. Peça ajuda à sua divina presença eu sou, peça ajuda a algum mestre da sua preferência, da fraternidade branca, tá? Que com certeza a ajuda virá. Ela sempre vem e a gente tem aquela força para poder vencer aquele obstáculo, tá bom? Então, gente, eu deixo vocês com essa segunda reflexão, né? Com essa segunda iniciação. Agradeço cada um de vocês pela sintonia, pela presença de vocês no canal e até a nossa próxima oportunidade.